Nossa reflexão inicia-se do capítulo 22 e estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 5, que nos diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Meus queridos irmãos e amigos, nós estaremos falando desse capítulo 22, e a primeira temática desses versículos 1 a 5 será confiança posta na balança. Esse texto ele é muito conhecido, isso devido a essa história tão emocionante, tão impactante. Mas nós estaremos falando sobre isso, que Deus colocou Abraão em uma grande prova. Logo na introdução do texto, você vai encontrar a palavra provou. Perceba que na leitura bíblica que eu fiz do verso 1 do capítulo 22, o tradutor colocou a palavra tentou, mas o melhor seria usar a palavra provou e não a palavra tentou ou testou. Note que Deus prova a Abraão fora de tudo que é terrenal. No transcorrer da existência de Abraão, especialmente no que tange à sua chamada, Deus já havia provado ele de diversas formas. Mas agora, a prova da fé de Abraão, ela não será no campo terrenal. Ela não será baseada em dinheiro, em questões de terras, nada disso. A prova do patriarca, ou seja, o desafio que será colocado para com a sua fé, envolve algo que ele mais amava. Envolvia algo em que toda a promessa feita por Deus se respaldava: a vida do seu filho Isaque. Por isso estamos dizendo que esse texto, ele é bem desafiador, ele é bem dramático e envolve um aspecto psicológico muito forte. Todo o conteúdo desse texto é muito forte. A cada momento você vai percebendo a intensidade que a história vem sendo narrada. O texto começa dizendo Deus chamando Abraão e prossegue com essa intensificação. Toma teu filho, vai, sacrifica-o, leva à montanha. E você pode perceber que isso é muito sério, porque a história que está sendo narrada, ela não fica um detalhe sequer sem essa intensidade, conforme o texto nos relata. Você vê que essa intensidade descrita no texto cria um ambiente de muita tensão. E você vê que todo esse episódio aqui, especialmente para aqueles que gostam da analogia, apontam para um aspecto futuro, ou seja, relacionado ao próprio Cristo Jesus. O autor faz menção aí de Moriá. Moriá tem uma perspectiva ou uma conotação bíblica aqui muito importante, porque foi nesse lugar que Deus eliminou a praga contra Jerusalém. Isso você pode perceber quando lê a palavra do Senhor em 2 Crônicas, no capítulo 3, versículo
primeiro. Olha o que nos diz a palavra do Senhor nesse texto bíblico de 2 Crônicas 3, primeiro. Assim nos diz a Bíblia. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado, na eira de Ornã, o Jebuseu. É importante você saber fazer essa ligação do texto bíblico com o aspecto histórico. Então, Moriá aqui, lá em Abraão, não começa ou não tem um sentido vago. Na verdade, há um acontecimento muito importante nesse local. Foi ali que a praga foi extinta e foi nesse lugar também que o templo foi construído, o Templo de Salomão. Dentro do Novo Testamento, esse local estava bem próximo no local em que Cristo foi crucificado. Por isso, mencionamos que o texto não é hirto, que o texto não é parado. O texto ele tem uma dinâmica grandiosa, vai se intensificando a cada instante e envolve todo um processo histórico. É interessante você atentar para esse quesito aí do Monte Moriá, conforme o texto está descrevendo. Para o patriarca Abraão, a viagem ao Monte Moriá seria muito doída. Você pode perceber claramente aí que o Senhor Deus diz para ele tomar o seu filho e ir ao Monte Moriá. O interessante é que quando você lê o versículo 4, está sendo dito: ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar. Então note que geograficamente não era próximo o Monte Moriá de onde Abraão estava. E nesse percurso dos 3 dias, isso amargurou muito o patriarca Abraão. A dor, o lamento, mas ele seguia a viagem obedecendo a palavra de Deus. Abraão marchava ou dava os passos, mas de modo confiante, de modo obediente, porque ele sabia que Deus estava no negócio. Isso é interessante. Abraão não quebra, Abraão não procura subterfúgios, Abraão faz como Deus lhe mandara. Isso é interessante que você vê logo no versículo 1 do capítulo 22, a expressão pronta de Abraão: eis-me aqui. Então, quando Deus diz, toma o teu filho, vai, no versículo 3 diz, levantou Abraão pela manhã, de madrugada, ajeitou o seu jumento e partiu com os rapazes, com seu filho, e foi como o Senhor lhe determinara. Abraão aqui, ele não questiona, Abraão está pronto para obedecer à voz de Deus. Toda essa caminhada obediente de Abraão e a certeza de que logo ele voltaria do sacrifício com seu filho Isaque, prova o quanto esse homem crescera, se desenvolvera na sua fé, o quanto ele amadureceu no campo da fé. Abraão não é mais uma criança, Abraão já havia tido diversas experiências e agora ele é um homem maduro na fé. Saibam todos que o resumo da fé de Abraão, da boa estruturação da fé, é provada neste capítulo. Aqui está a prova clara de que Abraão estava totalmente experimentado, tendo uma experiência grandiosa no campo da fé, no campo da comunhão com Deus. Aqui você não vê nesse capítulo dúvida de Abraão, aqui você não vê ele procurando meias verdades, não. Mas ele agora tem certeza que o Deus que ele adora, que ele serve, é o Deus que nunca lhe abandonou. Por isso ele não tem mais dúvidas. Por exemplo, basta você ler o capítulo 21, versículo 12, para você entender isso. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal os teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Então Abraão agora se apegou naquilo que Deus já havia dito anteriormente. Ele entendeu no campo do relacionamento com Deus que Deus não é homem para que minta. Então Abraão prontamente se dispõe a fazer tudo conforme Deus lhe ordenara. Ele não questiona, ele não fica indagando, ele prontamente diz: eis-me aqui, Senhor. Essa sujeição passiva, essa sujeição pronta de Abraão é porque ele agora aprendeu de coração quem era o Senhor. O crescimento da fé de Abraão
pode ser bem compreendido no texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 17 e 19. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito. Olha aí, recebeu a promessa, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para ressuscitar até dos mortos esse Isaque, seu filho. Olha o 19, e daí também, em figura, ele o recobrou. Entenda bem que Abraão agora compreendeu todo o propósito de Deus e se apegou a Deus. Ele estava certo que ainda que sacrificasse seu filho, Deus iria ressuscitá-lo, pois Deus disse que a família dele cresceria do próprio Isaque. Nesse acontecimento tão desafiador, o que se sobressai são duas coisas importantes: amor e fé. Isaque é o filho a ser sacrificado. Ele está na condição de uma vítima. Então você perceba que Abraão tem amor pelo filho, mas Abraão tem fé. Ele une essas duas coisas e se coloca em plena obediência a Deus, de modo que está pronto para viver aquilo que Deus determinou para a sua vida. Abraão não duvidou, a sua confiança foi posta na balança por Deus, mas ele saiu aprovado de tudo, porque Deus estava com ele e Abraão crescera no nível da fé. Que possamos crescer na fé para realmente suportarmos as provas e no final de tudo sairmos vitoriosos em nome de Jesus. Amém.